Há algo morando no meu sótão. Meu nome é Alex e estou escrevendo isto como um pedido desesperado de ajuda e um aviso para qualquer pessoa que esteja pensando em se mudar para qualquer casa antiga e aparentemente charmosa. Veja, minha vida se tornou um pesadelo desde que me mudei para este lugar. Há algo morando no meu sótão. Sei que parece estúpido, mas não estou sozinho nesta casa. E não é algo bobo, como um fantasma ou espírito maligno. É algo muito pior. Tudo começou de forma bastante inocente, como qualquer outro movimento. Encontrei a Casa Anan, uma linda casa em estilo neocolonial, completa com um terreno. Estava em lindo estado e quando vi me apaixonei por seu charme naquele momento. Fiz minha oferta e comprei o lugar no dia seguinte. Os proprietários praticamente quebraram meu braço quando lhes ofereci um acordo. Esse deveria ter sido meu primeiro sinal de que algo estava errado. Em um mês, eu havia me mudado. Mas a partir daquele momento, sempre que colocava os pés no antigo prédio, sentia um peso inexplicável no ar, como se a própria casa estivesse descontente com minha presença. A casa havia adquirido uma atmosfera nova e inquietante, que me deixou nervoso, como se tivesse olhos arregalados observando cada movimento meu. Mas a sensação era mais forte lá em cima, sempre que olhava para a porta do sótão. A porta do sótão era uma velha escotilha de madeira no teto alto do meu quarto, com uma corda pendurada para abri-la por baixo. Cada vez que eu olhava para ela, um arrepio percorria minha espinha. Eu ignorei isso como efeitos colaterais de ambientes novos e desconhecidos, bem como nervosismo com a mudança. Mas com o passar dos dias, o sentimento permaneceu sempre presente. Na verdade, parecia estar piorando. Os primeiros sinais de que isso era algo além da minha imaginação surgiram alguns dias depois de me instalar. À noite, enquanto estava deitado na cama, eu podia ouvir ruídos fracos de arranhões acima de mim. No começo, eu me convenci de que eram apenas os sons da velha casa se acomodando, das velhas tábuas rangendo no lugar. Mas os ruídos persistiram, tornando-se mais altos e pronunciados, ecoando pelas paredes do meu quarto. Fiquei preocupado com a possibilidade de serem ratos, camundongos ou algum outro roedor no sótão. Afinal, era uma casa velha, então certamente atrairia algumas pragas. Na noite seguinte, enquanto tentava ignorar os sons que vinham de cima de mim, vislumbrei algo escuro se movendo pelo canto do olho, na direção da escotilha que levava ao sótão. Virei-me para a porta do sótão, mas para meu alívio ela estava bem fechada. Meu coração batia forte no peito e rapidamente descartei isso como um truque de luz, recusando-me a aceitar a ideia de que poderia haver algo lá em cima. Os dias transformaram-se em semanas e os arranhões no sótão tornaram-se mais frequentes, até mesmo intercalados com o estranho som de batidas, como se algo tivesse caído. Mas não havia nada no sótão para cair. Eu não o usava desde que me mudei. Em vez disso, usei o porão como principal área de armazenamento. Presumi que o impacto devia ter sido devido aos canos que passavam pelo chão. Eles não eram usados há vários anos, então era compreensível que pudessem ser um pouco barulhentos enquanto voltavam a funcionar. Eu me peguei evitando meu quarto, optando por dormir no sofá. Cada vez que ouvia aqueles sons perturbadores, minha ansiedade aumentava, e eu não suportava olhar para a porta do sótão. Mesmo lá embaixo eu podia ouvi-los, os ruídos de arranhões e batidas. Tentei dizer a mim mesmo que era apenas minha imaginação pregando peças em mim. Não havia como eu ouvir aqueles sons aqui também. Mas, no fundo, eu sabia que devia haver algo lá em cima. No dia seguinte, criei coragem para investigar o sótão, para provar para mim mesmo de uma vez por todas que estava tudo bem com a casa e que os sons estavam na minha cabeça. Armado com uma lanterna, subi lentamente as escadas barulhentas até meu quarto. Entrei no quarto e puxei a corda que estava pendurada na porta do sótão. A porta se abriu com facilidade e uma escada desceu rapidamente do portal escuro que eu havia aberto. O cheiro bolorento de poeira e umidade que descia pela escada era quase sufocante, como se a escotilha não fosse aberta há anos. Com as mãos trêmulas, comecei a subir a escada. Quando cheguei ao topo e espiei pela soleira, levei um momento para meus olhos se acostumarem à escuridão. O sótão era um grande espaço aberto. O chão era tapado de ponta a ponta e parecia ter sido usado com frequência, mas agora estava árido e vazio. A escuridão aqui era palpável, parecia se estender para sempre, consumindo toda a luz que entrava. Só foi quebrado por um pequeno ponto de luz que parecia estar entrando no sótão através do chão.
um pouco mais longe da abertura em que eu estava. Movi minha lanterna para ver melhor a fonte da luz, sem saber exatamente o que encontraria. Enquanto eu varria o facho da minha lanterna pelo sótão em direção ao ponto, foi aquele fluxo de luz que iluminou uma visão que causou arrepios na minha espinha. Havia marcas nas velhas tábuas do piso, sulcos longos e profundos. Pareciam ter sido feitos por algo arranhando freneticamente o piso com algo afiado. A madeira de cada lado deles estava coberta de lascas semelhantes à poeira do que quer que tivesse feito aquela depressão. Isso só disparou alarmes de medo no fundo da minha mente, mas havia algo que me incomodava e que eu não conseguia identificar. Foquei a luz um pouco mais, notando mais arranhões profundos no chão, mas não havia nada tão profundo quanto a marca que vi inicialmente. Parecia que o que quer que tivesse feito as marcas nas tábuas do piso estava concentrado especificamente naquele ponto, quase como se estivesse cavando. Eu estava certo, definitivamente havia algo estranho aqui. Não era apenas minha imaginação. Então me dei conta do buraco. Se você o seguisse pelas tábuas do piso e do teto, estaria diretamente sobre onde eu dormia à noite. Perplexo e um pouco perturbado com isso, continuei vasculhando o sótão com o facho de luz da minha lanterna, na esperança de encontrar mais respostas para as perguntas bizarras que minha busca levantava. Examinei de ponta a ponta com minha lanterna, sem mais nada ser revelado. Minha curiosidade, entretanto, não estava prevista e me virei para examinar o outro lado do sótão. Quando me virei, o facho da minha lanterna iluminou algo bem na minha frente, me assustando. Tive que me impedir de cair da escada, pois minhas forças me abandonaram por um segundo. Depois de me recompor, consegui entender o que era. Parecia um brinquedo infantil antigo, um quilho feito de um saco de cânhamo envelhecido, com nariz e bigodes costurados. Deve ter sido deixado aqui pelos proprietários anteriores. Ao contrário do resto do sótão, este não estava coberto de poeira. Parecia relativamente limpo em comparação, apesar da sua aparência envelhecida. Pegá-lo era leve, como se estivesse cheio de algodão ou algum outro enchimento fofo. Também estava quente. Outra onda de terror passou por mim. Como isso poderia ser quente? Estremeci ao pensar que algo poderia estar vivendo dentro dele e deixei-o cair com um baque surdo no chão do sótão. Ainda mais perplexo do que antes, continuei examinando o sótão na esperança de encontrar o ninho dos roedores responsáveis pelas arranhaduras noturnas. Ali, encolhido no canto mais distante, estava o que só posso descrever como uma espécie de ninho. À medida que a luz se derramava sobre ele, pude distinguir uma combinação de galhos, roupas velhas e outros restos que haviam sido arrumados para criar uma espécie de abrigo improvisado. O ninho em si parecia estar cercado por minúsculos esqueletos de pequenos pássaros e animais. Meu estômago embrulhou e senti o sangue sumir do meu rosto. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Havia algo morando no meu sótão e não era apenas um rato ou camundongo. Foi inteligente o suficiente para construir um ninho. Eu não conseguia ver nenhum sinal de vida naquela luz fraca e não estava disposto a ficar por perto para descobrir o que fazia aquela toca. Descendo rapidamente a escada, fiquei feliz por estar de volta ao chão sólido do meu quarto. Agarrando-o pelo degrau inferior, joguei-o para cima com toda a força que pude, fazendo com que ele voltasse para a escuridão aterrorizante, fechando a escotilha atrás dele com um estrondo poderoso. Eu estava fora de mim. Decidi consultar especialistas. Vários profissionais de controle de pragas vieram e revistaram minuciosamente o sótão, apenas para encontrá-lo completamente vazio. Nenhum vestígio de nada vivendo lá em cima, nenhum sinal do ninho que encontrei, do quilho de pelúcia ou dos pequenos esqueletos de animais. Eles encontraram as goivas, mas todos me deram respostas diferentes sobre o que poderia ter sido responsável. Desde marcas antigas de roedores que já foram exterminados até guaxinins que de alguma forma entraram no sótão nos meses de inverno antes de partirem novamente no verão. Eles me garantiram que não havia sinais de animais ou pragas ali naquele momento, mas eu sabia o que tinha visto. Em meu desespero, contratei um investigador particular para investigar a história da casa, em busca de qualquer tipo de pista sobre o que poderia ter deixado aquelas marcas e ninho, para verificar se a casa tinha histórico de problemas de pragas. Ele não entrou em contato comigo por alguns dias, mas quando o fez, descobriu uma história horrível. Há cerca de 40 anos, a casa pertencia a um artista recluso. Ele era um escultor brilhante, capaz de dar vida a quase todos os meios. Após o falecimento de sua esposa,
Cerca de 20 anos depois de se mudarem, ele começou a se isolar em si mesmo e em seu trabalho, evitando visitas e quase nunca saindo de casa. Ninguém o viu durante semanas a fio, até que ele precisou ir até a cidade vizinha para buscar suprimentos, quando a comida começou a acabar. Ocasionalmente, eles viam sua filha de 13 anos brincando na grama em frente à casa ou passando pelas janelas, mas esses vislumbres também eram poucos e raros. Algumas das coisas que ele mencionou quando ele foi visto causou comoção entre o povo. Falou sobre encontrar um novo meio para trabalhar, com materiais mais realistas, o mais próximo possível de uma coisa viva. Cerca de 10 anos depois, houve uma onda de roubos de túmulos na cidade. Embora ninguém o tenha dito, todos suspeitavam do artista, presumindo que fosse este o meio de que falava nos seus delírios meio loucos. Poucos dias depois de o artista não ter vindo à cidade para sua habitual viagem de abastecimento, os vizinhos e a população da cidade começaram a preocupar-se. O casal da casa ao lado resolveu ver como eles estavam, trazendo um pouco de comida para garantir que tivessem uma refeição quente, principalmente a filha. Quando eles se aproximaram da casa, algo parecia errado. Todas as cortinas estavam fechadas, cobrindo densamente as janelas e impedindo qualquer discernimento do interior. Eles seguiram até a porta da frente, apenas para encontrá-la destrancada, abrindo suavemente quando bateram. A casa estava em um silêncio mortal, enquanto subiam as escadas. O fedor de decomposição pairava no ar. Agora apavorados com o destino do artista e de sua filha, o casal começou a revistar a casa. Cada cômodo era igual ao anterior, intocado e vazio, com uma fina camada de poeira cobrindo seu conteúdo. Parecia que esses quartos não eram usados há algum tempo. Então notaram um caminho na poeira, como se alguém tivesse feito várias viagens de ida e volta por ele. O caminho subia pela escada principal e entrava no quarto principal, antes de parar diretamente sob a escotilha aberta do sótão. O ar estava fétido sob aquela escotilha, como se o responsável pelo mau cheiro estivesse logo além dela. Deixando o marido de vigília caso o artista ou sua filha aparecessem, a esposa do vizinho correu para casa para pegar uma escada, trazendo-a de volta o mais rápido que pode. Ela voltou com a escada pouco depois e, com passos hesitantes, o marido começou a subir até o sótão. Alguns segundos depois de sua cabeça aparecer no sótão, ele gritou para sua esposa chamar a polícia. Quando ela perguntou o que havia de errado, ele não respondeu, com uma expressão de choque e desgosto no rosto. Balançando a perna do marido, ela perguntou novamente, mas ele só conseguiu responder com "é ele". A polícia chegou e entrou no sótão, apenas para descobrir a cena que causou tanta angústia no homem. Ali no sótão, pendurado pelo pescoço em uma das vigas, estava o artista. Parecia que ele estava ali há vários dias, seu corpo começando a inchar, com os primeiros sinais de decomposição. Abaixo dele havia vários outros cadáveres, cada um com partes faltando. Alguns estavam sem braços, pernas ou dedos, enquanto outros estavam faltando partes do rosto ou da pele. Eles pareciam cinzentos e frios ao toque, como se já estivessem falecidos há algum tempo. Isso foi o suficiente para fazer alguns policiais de estômago fraco perderem o café da manhã, mas o que mais abalou os policiais foi o bilhete amarrado no pescoço do artista. Em um pedaço fino de papel, preso por um pedaço de barbante, continha apenas uma frase que dizia: "Ela é perfeita agora". Muito preocupada com o destino da filha do artista, a polícia procurou durante horas em vários locais da casa e da cidade, mas não encontrou nenhum sinal dela. O investigador me entregou uma foto do artista e sua filha, uma foto antiga tirada com uma câmera Polaroid. O artista parecia orgulhoso, parado em frente a esta mesma casa, junto com uma mulher que presumi ser sua esposa e uma jovem que devia ser sua filha, olhando para a câmera. Será que a presença no meu sótão seria algum resquício sinistro da obra do artista? Era um pensamento assustador, mas era a única explicação que fazia sentido. Agradeci ao investigador e devolvi-lhe a foto, ainda mais abalado pela história perturbadora que ele havia contado.